Poxa vida, eu não, quando eu recebi, eu falei, meu Deus, mas é muita responsabilidade, tá? Mas quero agradecer a Deus o privilégio, essa oportunidade, ao pastor Márcio, à minha liderança, pastor Paulo, a própria pastora Lubeck, pela confiança em me ceder esse privilégio nessa noite de compartilhar com os irmãos esse estudo. Tá, então, nós já vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo 1. Nós vamos fazer um resumo, ou relembrar tudo aquilo que nós estudamos nesse período. Eu sempre falo, é importante nós fazermos anotações, e hoje, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui também compartilhando com vocês perguntas, dúvidas, desespero, né? Vocês vão poder... Pânico, não tem problema. Estamos aqui, os nossos pastores também estarão atentos para as devidas perguntas. Amém? Então, vamos lá. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui, para nós iniciarmos esse primeiro resumo, aqui no capítulo 1. Fala da palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, ou comeu o gafanhoto? E o que ficou do gafanhoto, ou comeu a locusta? E o que ficou da locusta, ou comeu o pulgão? Despertai ébrios e chorai, gemei, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos, se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Amém? Esse livro ele é interessante, e nós que estudamos, e agora vocês que têm essa oportunidade de estar lendo livro por livro dessa categoria, os profetas menores, como já foi muito bem falado, não é devido à importância do nome, né? E nem pela questão do conteúdo de capítulos, mas cada um tem a sua importância dentro da história de Israel, pelas narrativas, pelos fatos que eles testemunharam do passado, do presente até aqui, quando esse livro foi escrito, e principalmente do futuro. A manifestação de Deus é claríssima, que ele usa quem ele quer. Durante a história aqui da Bíblia foram 40 autores, e Deus utilizou cada um respeitando a sua individualidade, a sua cultura. E hoje continua sendo assim, irmãos. Deus continua usando cada um da maneira que ele quer. Agora, nós precisamos buscar. E aqui esse livro adverte uma coisa assim muito terrível naqueles dias, né, naquele período, quando esse livro foi aproximadamente escrito, não há uma data precisa, mas entre os anos 850 mais adiante, o Reino do Sul passou por uma calamidade. Então você imagina, quem lida com plantações, e às vezes a gente até vê aí na televisão, inclusive foi ano passado, ano retrasado, que teve uma praga de gafanhotos que estava assolando o Paraguai. Imagina, uma nuvem de gafanhotos, né, acabou com as plantações lá no Paraguai, foi uma coisa assim terrível, e essa nuvem de gafanhotos estava sendo ameaçada de chegar aqui no Brasil, né? Então, ao longo da história também nós ouvimos uma das 10 pragas lá do Egito também, sobre os gafanhotos,
E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui do capítulo 1, fazendo um pequeno resumo. O que eu queria colocar aqui, no versículo 4, o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Alguns detalhes que eu queria compartilhar com vocês, começando assim: o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado, e por isso ele é conhecido como profeta do avivamento. Então, naquele período que essa história é narrada, o povo ainda não tinha atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião se caracterizava por um notável formalismo, ou seja, eles estavam fazendo de qualquer maneira. E a gente vê ao longo da história de Israel como eles se distanciaram de Deus, trocaram a proteção do Senhor, primeiro pedindo o quê? Pedindo um rei. Se corromperam. E ao longo da história de Israel, tirando Davi e Salomão, no Reino Unido de Israel, os demais reis, todos de Israel, até a separação entre as 10 tribos, foram reis maus. Se nós formos pegar a história de reis, a gente vai ver, todos foram maus. E Judá ainda oscilou um pouquinho. E nesse período aqui, quando vem essa calamidade lá em Israel, a gente vai ver as consequências. E o profeta ele faz uma advertência. Nós estamos nos preparando para uma nova consagração. Nós precisamos entender que é fundamental nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, principalmente nos dias a quais nós estamos vivendo. Se nós não tivermos a nossa vida consagrada diante do altar do Senhor, irmão, nada vai acontecer. Nós vamos ficar suscetíveis aos ataques do inimigo. Aí eu coloquei aqui, eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão do gafanhoto, e uma coisa interessante. Os rabinos, ao longo dos séculos, eles acharam 80 tipos de ataques de gafanhoto ao longo da história. Mas a Bíblia, ela narra aqui 9. Né? E a nossa tradução do português fala: a locusta, o grilo, o gafanhoto, o migrador, o devorador, o cortador e o destruidor. Mas o gafanhoto também não é só para ser visto dessa forma terrorística, não. Ele é também aproveitado na culinária árabe. Né? Nós lembramos que João Batista se alimentava de gafanhoto e de mel. E eu peguei aqui até uma receita curiosa, pastor, que eu vou passar aqui. Aqui, ó. Ele era vendido por medidas ou por linhas, né, como siri, caranguejo, né, como a gente vê por aí. Conservava-se em sacos para alimentação no inverno, assado na brasa, cozido em manteiga, sal, especiarias e vinagre. Mas eles não comiam a cabeça nem as asas. A locusta pode ser dessecada, ou seja, tem que secar ela todinha. Ela pode ser moída e transformada em bolo. Olha só a propriedade. Então, o que acontece? Tem a sua utilidade, né? Também é cultura, irmão, receita. A gente tem que falar aqui também, né? A propriedade do gafanhoto também. Mas, voltando aqui ao texto, vamos abrir aí a nossa Bíblia, a consequência da desobediência, porque aqui o profeta, ele adverte as consequências da desobediência do povo, o que estaria por vir, o que já estaria por vir nesse período, né? Quando ele escreve a divisão do reino do sul, os assírios. Quando fala aqui no versículo 6, dentes de leão tem queixada de um leão velho, são os assírios, que eles eram extremamente maus, tinham requintes de crueldade quando pegavam as suas vítimas. Por exemplo, amarravam um anzol no nariz da sua vítima. Requinte de crueldade, que você possa imaginar de crueldade, eles faziam naquela época, até empalar seus inimigos. Então vamos abrir aí em Ageu. Vou pedir aí ao pastor Paulo, se puder me ajudar hoje. Né? Essa voz aí de locutor da Rádio Melodia. Ageu no capítulo 1, no versículo 6.
Hoje ninguém vai ficar sem fazer nada aqui, viu? Vou pedir também ao pastor Márcio para abrir em Deuteronômio 28, versículo 38. Isso, já deixar aí aberto. Vou pedir à pastora Luciana também para abrir depois Deuteronômio 28, 15. Achou a Ageu aí? Vamos lá, nós temos um capítulo importante na nossa Bíblia chamado Índice. O índice ele é para ser usado sem problema nenhum. Aqui, ó, vamos lá, Ageu 1:6. Achou aí, pastor? Então eu vou aqui. Achou? Glória a Deus por isso. Vamos lá. 1:6. Semeeis muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Então aqui, nesse contexto, o que Ageu está falando? O povo voltou do cativeiro. Todo mundo estava preocupado em restaurar suas casas, construir suas casas, arrumar sua casa, e o templo estava lá largado, abandonado. Né? Já tinha sido assolado por quem? Por Nabucodonosor. Então aqui ele fala, se a gente não se preocupar primeiro com a casa do Senhor, nada na nossa vida vai bem. Não vai bem na saúde, não vai bem nos negócios, não vai bem em relacionamento, não vai bem em nada. Nós precisamos ter esse cuidado. E o povo, nesse período, ficou desligado. Agora vamos lá em Deuteronômio 28, no versículo 38, que aí fala das advertências da desobediência, que o profeta Joel está falando sobre isso, a gente vai ver mais adiante. Deuteronômio 28, 38. Lançarás muita semente ao campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Olha só. Aqui fala dos castigos da desobediência, lá no deserto. Mas Deus já adverte as consequências para as futuras gerações. E a gente vai ver ao longo da história que Israel passou por isso aqui. Pelo castigo da desobediência. Vamos lá. Deuteronômio 28, 15. Pastora Luciana. Viu? Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Deus avisou. Olha, tem a bênção lá do Monte Gerizim, e aqui são as maldições do Monte Ebal. O que vocês vão escolher? Colocou diante do povo. E ao longo da história a gente viu que algumas dessas coisas aqui aconteceu com Israel. Agora tem o principal da desobediência. E às vezes os pastores falam e a gente acha que, isso aí é conversa da carochinha. Isso não vai acontecer. Nesse mesmo capítulo, no versículo 23, olha o que a Bíblia fala aqui. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Sabe o que quer dizer com isso? A sua oração não vai passar do teto. Deus não vai ouvir. O que você plantar não vai germinar. É uma terra amaldiçoada. A gente lembra o que os romanos faziam com os condenados? Ou vou colocar aqui na história do Brasil, quando Tiradentes, outros, enfim, os inconfidentes, além de ter o confisco das suas propriedades, eles salgavam a terra. Era um lugar de maldição. Você imagina. Isso aqui é consequência da desobediência. Você imagina o céu se tornar em bronze. E o bronze não é qualquer coisa que fura, né? Castigo da desobediência. E o profeta Joel estava convocando a nação para fazer uma reflexão. Olha, esse caminho que vocês estão escolhendo, a consequência é desastrosa. Porque aqui fala aqui, ó, no versículo 8 de Joel, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade,
Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Calamidade pública, escassez. A gente vê os nossos filhos, as nossas crianças, pede um leite, não tem. Um fubá para fazer um mingauzinho ali, não tem. Um biscoito, não tem. Como é que você vai lidar numa situação dessa que a terra não está produzindo nada? Tudo está destruído. Não tem o vinho para se alegrar. O óleo falta. Que óleo é esse aqui? O óleo do Espírito Santo. A gente lembra dos livros apócrifos, os 400 anos que Deus não falou com Israel? Silêncio profético. Então você imagina, nesse período aqui, o povo rebelado, não queria compromisso e pagou o preço. E o profeta advertindo. E a gente vai ver a desobediência, como aconteceu com Abraão. Deus falou assim, ó, vai lá, segue reto. Abraão foi e voltou para o Egito. O que o Egito representa na Bíblia? Representa o mundo. Representa os prazeres do mundo. Abraão, amigo de Deus, a promessa sobre ele, sobre a sua descendência, foi para o Egito. Sabe qual foi a consequência dessa desobediência de Abraão? Deus ficou sem falar com Abraão 13 anos. 13 anos Deus não falou com Abraão, amigo de Deus, pastor Paulo. Pela desobediência dele, que não era para ele ter voltado para o Egito, ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. E hoje, nós estamos conseguindo ouvir a voz de Deus em nossos tempos? Você tem ouvido a voz de Deus aqui nesse lugar? Você tem identificado nesse lugar homens e mulheres comprometidos com a sua palavra? Deus tem se manifestado aqui nesse lugar? Posso ouvir um glória a Deus por isso, irmão? O ministério está fazendo a sua parte, irmãos. Muitos queriam estar aqui hoje, não podem. Muitos poderiam estar ministrando um estudo, mas não querem. Querem pagar o preço. Lembrando do que foi falado aqui no domingo. Como é que é o teu relacionamento com quem? Com quem você tem mais confiado a sua vida? No seu amigo ou em Deus? Como é que está essa tua intimidade com o Senhor? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem respondido a sua oração? Você tem verdadeiramente sentido paz em tudo que você tem feito? Você tem conseguido colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade? Mesmo sabendo das adversidades que outro dia você vai enfrentar, mas você sabe que você é mais vencedor com o Senhor? É isso, irmão, nós temos que ter essa mudança de atitude, como nós falamos na escola dominical, né, irmão Miguel? Mudança de vocabulário, porque a Bíblia muda o teu vocabulário. Você pode ter um linguajar mais contemporâneo, mas de repente a pessoa não vai entender, irmão Miguel. Então você vai falar uma mensagem coloquial. O que é o coloquial? É a mensagem que a pessoa vai ouvir. E isso não vai diminuir em nada, muito pelo contrário, você vai atrair essa pessoa para estar junto de você. Eu, quando eu comecei a jogar bola com meus 6, 7 anos, só queria jogar com a galera maior de idade. Por quê? O comprometimento era maior. Se eu tomasse uma pancada, logicamente eu ia doer, né? Mas você sabe como você vai enfrentar. No trabalho, a mesma coisa. Eu tenho que ficar colado com uma pessoa que sabe mais do que eu. E a gente vai adquirindo experiência. Com tantas coisas, ministerialmente falando também. Homens e mulheres que passaram pela minha caminhada, que você vai absorvendo um pouquinho de cada coisa. Ninguém nasce pronto, nem o ovo, irmão. A gente compra o ovo aí, né? Se não quebrar a casca, sabe como é que é, né? Pode ter uma surpresinha desagradável. Então, você precisa ser preparado. E esses momentos que nós estamos na casa do Senhor, precisamos aproveitar. Amém? Então, aqui no capítulo 1, está nessa situação. Aí no versículo 13 ele fala, cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai vestido de panos de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus.
No 14, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ainda há tempo de clamar, ainda há tempo de você voltar o seu rosto para o Senhor. Porque aqui fala, olha, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Buscai o Senhor enquanto está, né? Temos que falar, enquanto os nossos pulmões têm fôlego, têm ar, precisamos clamar. Nós precisamos consagrar a nossa vida, nós precisamos estar com o nosso pensamento voltado para o Senhor. E em cima disso aqui, louvado seja Deus, tem uma coisa interessante que eu, relendo o texto, e a gente vai colocando algumas coisas aqui. Eu queria dividir com os irmãos nesse capítulo 1, que ele é riquíssimo, né? E não estou nem retocando aquilo que o pastor Márcio falou, mas só acrescentando algumas coisas para que fique bem claro na nossa mente. Então, quando fala aqui, no versículo 4 e em diante, que esse gafanhoto ele devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca, né? Ele passa por 4 fases da sua vida que são relacionadas distintamente em Joel 1,4, né? Como eu já tinha falado, o migrador, cortador, devorador e destruidor. Aí vem a necessidade urgente do arrependimento que nós acabamos de ler no versículo 14. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. Deus, ele é santo, é um atributo dele. Sede santos, como eu sou santo. Como nós vamos buscar essa santificação? O que é que João 17:17 ele fala? Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Quanto mais você esteja comprometido com essa palavra, você vai se santificando. Você vai se separando das coisas do mundo. Você não vai ficar sujeito aí ao que está vindo aí. E ele fala, buscar a santificação e o quebrantamento, né? E maior submissão ao Senhor. Deus não rejeita um coração contrito e um espírito quebrantado. Precisamos ter isso em nossas mentes. E aqui ele está falando para o povo aqui, para os ministros, para os sacerdotes. Entrai vestido de pano de sacos de cinza, ou seja, se humilhar. Precisamos nos humilhar, colocar o rosto no pó e reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E seguindo mais adiante aqui, no versículo 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então você vê que todas as áreas possíveis para alimentação foram fechadas. Aonde, de repente, ele tinha uma hortinha ali, não estava produzindo nada. O gado estava morrendo. A desolação era geral, não tinha mais para onde correr. Mas Deus, ele é tão misericordioso, que a gente vai ver aqui na frente, que vai mudar esse quadro. Amém? Então, aqui já no capítulo 2, quando fala, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de treva, de tristeza, dia de nuvem, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Nós já falamos aqui do versículo 4, né, e o 5. Isso aqui já fala do período da grande tribulação. Né? São demônios, né, com características aqui similares que já estão falando, parecer de cavalo, como cavaleiro, estrondo de carros,
né? E aquelas pessoas que forem picadas por esse demônio que tem cauda de escorpião, vão ter tormento de 6 meses, vão procurar a morte e não vão conseguir morrer, né? E aqui fala também, nesse capítulo 2, ele fala assim: todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum, conversão, contrição, né? Aí a gente vai ver aqui no versículo 19 de Joel 2,19, mais à frente. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles serão fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. O que a gente tem que entender hoje, na geografia de Israel, os seus principais inimigos, hoje, vêm do norte. Quais são os países que estão lá no norte? Se você tiver aí na sua Bíblia aquele mapa geográfico, você vai ver quais são os países que vêm de lá. Líbano, né? Os principados árabes vão vir para atacar Israel hoje. Mas no período da batalha do Armagedon, e eu também vou falar daqui a pouco dos países que vão vir, né? E aqui na história, os assírios, quando tentaram afrontar o Reino do Sul, eles não conseguiram entrar em Judá. Eles voltaram pelo seu mesmo caminho que eles tentaram afrontar. Isso está lá em Isaías 36, que fala sobre isso, né? Ele afrontou, Senaqueribe afrontou o Reino do Sul, falando que ia entrar, que ia devastar, que não tinha Deus para proteger Judá, e Deus usou o profeta Isaías e falou: ó, por o caminho que ele vai vir, ele vai voltar, né? Aí Deus enviou o anjo, só com uma espadada assim que ele fez, matou 185 mil. Né? Só com um balançar da espada dele, imagina, 185 mil assírios morreram. E Senaqueribe foi morto pelo próprio filho. A consequência disso aí. Então, quando fala aqui, que aquele que é do norte farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva a Teporã e a Serôdia no mesmo mês. A consequência da obediência, do jejum, da contrição, Deus iria mudar esse quadro. Então, quando fala aqui dessa chuva, Temporã e Serôdia, a Temporã é em outubro, lá em Israel. E quando é feita a colheita, que é em abril, chove também. Só que Israel é uma terra extremamente seca. Como é que Israel sobrevive? No deserto, que Israel é o centro geodésico da terra, ou seja, é o centro da terra. Se você olhar o mapa, o centro da terra está em Israel. Como é que Israel consegue sobreviver se lá não existem mananciais? Sabe como é que acontece o milagre de Deus? Monte Negueb, no inverno, neve, né? Baixas temperaturas. Quando começa a mudar as estações, a neve derrete, enche-se os mananciais, os rios, os córregos, porque o único rio que passa em Israel é o Jordão, né? E a tradução, aquilo que desce, a tradução de Jordão, é a única fonte. E você vê que é uma água barrenta. Hoje Israel trabalha, né, com a dessalinização da água, mas Deus o tempo todo cuida de Israel. Milagre de Deus, não? Israel tem uma técnica de fazer plantação no meio do deserto. É Deus, irmãos. A maioria do que nós utilizamos aqui hoje são de pessoas judeus.
tecnologia, medicamento. Onde é que está? Judeu. E quem está? A mão de Deus nisso aí. É o povo escolhido. A bênção está sobre Israel. Não tem jeito. Não adianta. Por mais que o inimigo tente forçar uma barra, como vê lá em Israel, que tem a porta das ovelhas, foi colocado um cemitério muçulmano para impedir a volta do Messias. Até parece que ele vai precisar pedir licença para entrar quando voltar lá em Israel, né? Mas não adianta. Por mais que o inimigo tente fazer esse retardo, a bênção de Deus está ali. E Deus, mesmo o povo passando por situações de exílio, enfim, Deus não deixa o seu povo desamparado. Ele adverte o povo, mas vem, né, com a recompensa. Aqui do versículo 28 ao 29, fala a promessa de efusão do Espírito, né, que está lá em Atos 2. Ele fala sobre isso. Então, os sinais têm acontecido até os dias de hoje, o revestimento de poder. Agora, do versículo 30 ao 31, esses sinais ainda não aconteceram. Vão acontecer no período da grande tribulação. E fala aqui, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na grande tribulação haverá salvação. Lembra das almas que estão lá debaixo do altar, pedindo, Senhor, até quando vai vingar o nosso sangue? Né? E o anjo fala, fica paz um pouco de tempo, descansa um pouquinho aí, que vamos ter que colocar os mesmos números de conservos, né, que foram abatidos, vão morrer por amor do meu nome. Então, vai haver salvação, até porque Israel está nesse contexto, irmão. Israel vai clamar, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí vai acontecer o quê? O terceiro evento que o pastor Paulo falou aqui com muita propriedade, a volta de Jesus em glória. Né? E já estudamos, alguém lembra disso? Os 7 eventos escatológicos em ordem cronológica, podemos aqui perguntar? Tem algum problema? Não, né? Posso perguntar, né? Não vou perguntar agora, depois. Vai dar tempo hoje. Hoje eu vou perguntar um monte de coisa aqui. Que eu não pude falar na live aí do pastor Márcio e do... Apesar que no pastor Márcio não estava aqui, mas do pastor Paulo eu não perguntei. Hoje vai ser o dia da vingança. Eu vou perguntar e você vai ter que me dizer. Entendeu? Não tem problema. Fica tranquilo. Tenha paz. Tenha paz. Vamos lá. Aqui, no capítulo 3, entrando aqui no capítulo 3. Esse capítulo, ele é, assim, muito interessante, porque eu acho que esse estudo de escatologia, ele foi muito feliz, mesmo que nós fizemos um panorama, mas muitas coisas que nós falamos aqui, está no livro de Joel. Aquilo que eu falei, Deus, ele usa o homem, o profeta, fala do passado, do presente e do futuro. E a gente precisa estar muito ligado nessas coisas, né? E pegando o que o pastor Márcio outro dia falou aqui no estudo anterior, quando vier te perguntar, você já sabe. Você não vai ser pego de surpresa. Porque hoje em dia, as doutrinas para te tirar da presença do Senhor, está aí a rodo. É só escolher. Agora, se você não tiver baseado na palavra de Deus, você vai ser levado por vento de doutrina. Isso é muito perigoso. Tem que ter muito cuidado com isso. E aqui fala, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será o quê? Restaurado. Aqui na epígrafe. O subtítulo fica melhor. Subtítulo, pronto. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, no capítulo 3 de Joel, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia. É tal o pago que vós me dais? Pois, se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, meteste nos vossos templos. E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu vos moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Sebá,
a uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor. Congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e suba ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O que nós podemos analisar desse texto? Naqueles dias removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém. Aqui fala de quem? Do reino do norte ou do reino do sul? Judá. Ainda estamos divididos nessa questão, reino do norte e reino do sul. Reino do sul, capital, Jerusalém. Reino do norte, capital, Samaria, 10 tribos. Ponto. Então já sabemos, né? Reino do sul. Então quando fala aqui, removerei... Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Quando fala aqui, removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém, essa profecia ela pode estar ligada ao período pós-cativeiro, quando Judá foi levado por Nabucodonosor, mas também tem versículos aqui que falam sobre Armagedon, que a gente vai ver isso aqui. Hoje eu vou poder falar com mais propriedade algumas coisas. E aqui são inimigos históricos, Tiro e Sidom, os fenícios. Quando fala aqui de Seba, aqui fala do Egito. E no último estudo eu falei das nações que irão se levantar contra Israel na batalha do Armagedon, ou na batalha de Gog e Magog. Lembrando, Gog é a pessoa, é o príncipe. Magog é o país. Deu para fixar isso na cabeça de vocês? Gog e Magog não são gêmeos. Gog é a pessoa, é o príncipe. Magog é um país, ou um conjunto de países que vão guerrear com Israel. Então aqui fala desse período que ele recebeu essa revelação do Senhor e o que iria acontecer nesse período aqui, tá? Então vamos lá. Quando fala aqui do Vale de Josafá, é onde vai ser travada essa batalha do Armagedon. Então nós vamos abrir aí, se alguém lembra, qual foi a referência que eu falei sobre a batalha de Gog e Magog? Alguém lembra? Qual foi o profeta? Se foi profeta maior, se foi profeta menor? Lembra? Foi Ezequiel 38. Ezequiel 38. Então aqui fala: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Pastor Paulo, você poderia me ajudar aí lendo aí? Enquanto eu vou aqui só pegando aqui a minha referência. 38. Vai até o 7, por favor. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavalheiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações,
que se reúnem a ti, e serve-lhes tu de guarda. Então, aí vamos lá. Aqui, ele já vai falar de alguns países. Agora, no versículo 15, fala assim, ó: Virai, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aqueles de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de minha face os peixes do mar, as aves do céu, animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a face da terra, e os montes cairão, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Contenderei com ele por meio de peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, esse versículo que nós acabamos de ler, do livro de Joel, ele fala sobre esse embate que vai acontecer. Né? E aqui nós temos um período, né, que Ezequiel ele profetiza no cativeiro babilônico. Ele foi na terceira leva. Profetizou lá na Babilônia. É um livro também que fala sobre escatologia, fala dos últimos tempos. E uma dessas nações aqui, que eu só vou fazer aqui para lembrar, quando fala de Gomer, fala da Turquia, Magog é os citas, né? A gente lembra do Império Medo-Persa, né? Que foi o que provocou a libertação do cativeiro, né? Madai são os medos, os curdos também, né? Relativos aos turcos. Javé é a Grécia, Tubal é a Turquia, né? Os pelusianos, que vêm do mar Egeu, os etruscos, ou italianos, ou os romanos, né? que também vão se levantar nessa batalha. E Put é a Rússia. Pega lá da Ucrânia, toda aquela região ali. Aí é o que eu lembro para vocês, o que é principal religião que está crescendo no mundo e que esses países também são adeptos dessa religião. Alguém lembra? São o islamismo. Então, o Islã já são inimigos, né? Desde criancinha contra Israel. E essas nações, o Islã está crescendo. E a gente está vendo o mapa geopolítico aí se desenhar. A Rússia, por enquanto, só está olhando. A China também só está de fora, está observando. Mas vai chegar um momento que eles vão se meter nessa guerra. Pode ser na nossa geração, pode não ser. Agora, que essas nações aqui, que está aqui em 38 e 39, vão se levantar contra Israel nos últimos tempos. Né? E aqui no versículo 39, capítulo 39, fala aqui, ó, no versículo 9, 39 e 9. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos, as rodelas, com os arcos, com as flechas, com os bastões de mão, com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que roubaram, despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog, e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim,
todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. Então, nesse embate, que Israel sairá vitorioso, o próprio Senhor estará pelejando contra as nações, né? Contra o anticristo dessa hora já foi embora, já não tem, nem mais existe, nem o anticristo, nem o falso profeta, mas vai ser a última tentativa, né? Para desestabilizar Israel, né? Vamos dizer assim, e vai ser derrotado. E aqui fala uma coisa muito importante, que a gente precisa estar atento, eu sempre falo, a gente está vivendo os sinais. Não sei se a nossa geração vai presenciar tudo isso aqui. Aqui ele fala, aqui no livro de Joel, deixa aí em Ezequiel. Fala aqui, ó, no versículo, Joel 3,10. Forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e suba ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão seu esplendor, e o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. A vitória está decretada. Essas nações que vão se levantar contra Israel serão aniquiladas, serão julgadas, serão lançadas no inferno. E aqui fala que após os julgamentos das nações será o quê? O período do milênio. Ah, vai ser na terra? Não vai ser? Isso é um outro papo. Então eu vou falar aqui no literal. Né? Ele vai falar aqui que ele vai se estabelecer aonde? Onde é que o Senhor vai se estabelecer? Qual é o monte que ele vai se estabelecer? Monte de Sião. O Senhor Jesus ele vai descer no Monte das Oliveiras, então o Monte das Oliveiras vai se fender. E aqui fala que vai abrir um caminho para Israel atravessar. Vai se ouvir a voz do Senhor, aqui, ó, de Sião dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Lembra lá de Josafá, quando vinha lá os amonitas, e Deus usou o profeta e falou assim, vós não tereis que pelejar, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Chega um determinado momento da nossa trajetória, que a gente faz o que tem que ser feito, mas nós temos que confiar que o Senhor verdadeiramente vai pelejar as nossas pelejas. A gente não pode entrar numa guerra derrotado. Lembra de Gideão? Saiu com 32 mil homens. Pô, é fácil, 32 mil homens, né? Tranquilo. É metade do Maracanã cheio. Vou ganhar essa guerra fácil. Gideão, tem muita gente aí, muito povo aí. Faz o seguinte, os medrosos e covardes retornem. Aí quantos voltaram? 22 mil. Pô, Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Dá não. Vamos fazer o seguinte, coloca lá no ribeiro. Manda beber água. Aí eu vou te falar para você, esse vai, esse fica, esse vai, esse fica. O que aconteceu? O camarada foi beber água como? De qualquer jeito. O outro, separa, vai separando. Aí ficou quantos? 300. Mas a vitória foi com os 300? Não. A vitória foi na força do Senhor. Quebrou-se o cântico e falou o quê? Por Gideão e pelo Senhor. A vitória está no nome do Senhor. Isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. E aqui no versículo 17 fala, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade.
estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Cadáveres estarão expostos. Então você imagine, durante 7 meses, a terra vai precisar ser purificada. Vai faltar cova para enterrar esse povo. E isso nós estamos falando, mundialmente falando, porque aonde tiver um cadáver ali, ele será identificado e vai ser enterrado também. E aqui o Senhor fala, aqui, ó, eu habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. O profeta sempre invoca a santidade, a retidão, a confiança, o quebrantamento. Deus, ele tem um zelo pela sua casa. Jerusalém é a casa de Davi, a cidade de Deus, a cidade de Davi. Estabeleceu ali a capital do Reino do Sul. Estabeleceu ali que não faltaria, a lâmpada nunca se apagaria da descendência de Davi. É a promessa. Mas hoje, quem é Sião? Onde está o monte da santidade do Senhor? É aqui. É aí. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? De poder. Você não precisa pegar o avião e ir para Jerusalém, porque esse poder está aqui. Aqui é a casa do Senhor. É aqui onde o Senhor ordena a bênção. É aqui onde está gravado os nomes do Senhor. É o Jeová Jireh, ele está aqui. É o Deus da provisão. Olha a campanha do quilo aí. Não é? É o Jeová Rafá. É o Deus que cura. A Priscila é testemunha viva disso, não é? Ele cura. É o Jeová Chamar. Deus presente está. Quando nós invocamos do Senhor, nós sentimos a presença do Senhor aqui nesse lugar. E já foi falado aqui, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. O que for ligado na terra, será ligado no céu. Se nós estamos aqui em concordância e unidade, o Jeová Chamar está aqui. A bandeira do Senhor está aqui. O eu sou está aqui. Aqui é Belém, aqui é a casa de pão. Aqui é Betesda, é a casa da misericórdia. Aqui é Betel, é a casa de luz. Então nós precisamos aproveitar esses momentos aonde que o Senhor fala: eu saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. É o cuidado e o zelo do Senhor. A palavra é para o futuro, mas aplica-se ao nosso presente também. Temos que ter sempre esse cuidado. O que serve, você guarda. Cuidado com o que você se alimenta por aí. Cuidado com o que você vê na internet. Que esse tipo de alimento vai te deixar mais raquítico do que fortificado. Amém? Ainda sobrou aqui 10 minutos. Alguma pergunta? Se o pastor quiser colocar, acrescentar alguma coisa, pastor, fique à vontade. Se quiser colocar alguma coisa, pastor Paulo, pastora Luciana, os irmãos ou as irmãs que quiserem fazer alguma pergunta, está aberto a sessão. Está tudo ok, irmãos? Não preciso pregar de novo, não preciso fazer de novo não, voltar de novo não, né? Vê lá, hein? Depois só falar com o pastor Márcio aí, não gostei. Lamentações, pode falar com o pastor Márcio. Pastor Paulo também, não tem problema. Tudo certo? Alguma coisa mais, pastor? Posso encerrar? Tranquilo? Tá? Então, meus irmãos, muito obrigado. Quero agradecer a Deus a oportunidade, ao meu pastor Márcio, a minha liderança, pastor Paulo, a pastora Luciana.
e estaremos aí ávidos para continuar essa sessão de estudos, né? Ou essa grade de estudos com Daniel. Maravilha! Que Deus continue abençoando a sua Vitória Church, que Deus abençoe o ministério, que Deus abençoe a sua vida, que você que está aí na live, e eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus.